Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, vai começar um brilho no ar. Que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Estrelas no céu a cintilar, pois no ar vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso noite e dia vou cantando esta canção. Uou, vai começar um brilho no ar. Que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Meninos e meninas de todas as nações comemoram este dia. O Natal é muito bom. Estrelas no céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus, o Salvador.
dia, amigos e irmãos da Igreja Batista Metropolitana, nossos ouvintes da Escola Bíblica Dominical. Estamos mais uma vez nesta manhã para o estudo da Palavra de Deus. E nós agradecemos a cada ouvinte nesta manhã. Você que está nos acompanhando, hoje nós estaremos estudando sobre Ele já nasceu. Nós estamos com o tema Não perca Jesus de vista. E você que tem acompanhado, nós já estudamos. Ele haveria de vir, quem é Jesus, o teu nome tem poder, o pai de Jesus, José, a mãe de Jesus, Maria, e hoje ele já nasceu. No próximo domingo será o nosso domingo especial de encerramento da nossa EBD online. Nós convidamos você para que esteja conosco, vai ser uma manhã especial, vamos nos despedir e eu quero convidar você, não perca, queremos convidar você também para que hoje, às 18h30, na Igreja Batista Metropolitana, na Rua Pio 11, número 21, estaremos comemorando o nosso Natal. Você é o nosso convidado especial. Teremos uma noite maravilhosa e nós queremos que você não perca. Você que passou esse tempo todo sem estar conosco, nós convidamos você para encerrar esse ano conosco, tá bom? Vamos aguardar a sua presença nesta noite. Nós, neste momento, então, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e vamos orar. E você aí onde você estiver, eleve o seu pensamento a Deus, esteja conosco nesta oração. Vamos orar? Pai querido, nesta manhã tão gostosa, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te agradecer, porque neste ano nós estudamos a Tua Palavra. Queremos te agradecer, porque Jesus, aquele que nós não podemos perder de vista, Ele haveria de vir, Ele veio, Ele já nasceu. E nós te louvamos, nós te glorificamos. E nesta manhã nós queremos te pedir para que o Senhor Jesus esteja visitando cada um de vocês, aonde vocês estiverem, no seu lar, no seu trabalho, no carro, em qualquer lugar onde você estiver. Que o Senhor Jesus esteja presente do teu lado, te abençoando, te ajudando, derramando as mais ricas bênçãos vinda dos altos céus. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor tem amor para conosco. E nós cremos no poder que Ele nos dá para estarmos na Tua presença. E por isso nós imploramos, no nome de Jesus, que o Senhor esteja contigo, aonde você estiver. Também oramos pelos enfermos nesta hora. Pai querido, visita os hospitais, visita aqueles que estão acamados, visita aqueles que precisam da Tua ajuda para recuperar a sua saúde mental, a sua saúde financeira, a sua saúde espiritual. Ó Senhor Jesus, entra com o Teu poder, entra com a Tua mão de cura e esteja visitando cada um nesta hora, Senhor. Também fica conosco, Senhor Deus, no estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor abra as nossas mentes, para que nós possamos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, aplicar nas nossas vidas. Fica conosco durante esse dia. Nos ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos estar à noite na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu cordial bom dia aos nossos amigos e irmãos da Igreja Batista Metropolitana, e especialmente aos nossos amigos e irmãos que têm estudado conosco na Escola Bíblica Dominical. Como já foi anunciado na abertura pela irmã Judite, nós estamos dando continuidade ao tema geral de estudo bíblico, Não perca Jesus de vista. Hoje vamos dar continuidade
estudando Jesus nasceu. Ele nasceu em Belém da Judéia, como prometido por Deus ao povo de Israel. Jesus já nasceu. Então vamos ler a palavra de Deus. Vou pedir a Karina que faça a leitura em 2 textos de Lucas, capítulo 1, 26 a 35, e o capítulo 2, de 1 a 14. Vamos ouvir então essa leitura. Bom dia, irmãos. Vamos ler agora Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 35. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas, capítulo 2, de 1 a 14. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede ao seu favor. Os 2 textos lidos pela Karina foram produzidos pela caneta de Lucas. Lucas era grego e médico, era um cientista, era um investigador.
E ele, no início do seu evangelho, ele endereça esse evangelho e o Atos dos Apóstolos a uma pessoa conhecida, que devia de ser nobre, dizendo que ele investigou com os muitos detalhes do nascimento e da vida de Jesus Cristo para produzir esse livro, o Evangelho, segundo a narrativa dele. Ele narra o nascimento de Jesus de uma forma assim, com muitos detalhes, e mostrando claramente a face desse nascimento como um milagre que estava acontecendo pela intervenção divina de Deus para a humanidade e, muito principalmente, para o povo de Israel. Todo nascimento de uma criança, de um bebê, é um milagre divino. Fazer com que a criança possa ser gerada no útero da mãe e depois nascer e alegrar os pais e familiares, como um verdadeiro milagre, porque todo nascimento, inclusive, traz alegria por isso. E Lucas faz essa narrativa conforme nós acabamos de ler nesses dois trechos. Esses dois trechos já nos trazem aí claramente a intervenção de Deus na história da humanidade de uma forma milagrosa. Dizia eu, esse relato de Lucas contém uma riqueza de detalhes. Pode até parecer que Lucas assistiu o nascimento de Jesus. Ele, como médico, bem que poderia, se fosse chamado. Mas a riqueza de detalhes nos leva justamente a ver e observar que ele coloca, inclusive, a época em que Jesus nasceu, mostrando quem era o governador, quem estava ali dirigindo politicamente o governo de Roma. Isso mostra que Jesus entra na história da humanidade no momento certo, na hora perfeita e exata que Deus escolheu para Jesus nascer. Veja bem, nesse texto aí que Karina leu, no Lucas 2, ele diz assim, Lucas narrando: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. O Império Romano, os governadores, os imperadores, todos eles tinham a preocupação de fazer, volta e meia, um recenseamento para saber de quem ele poderia cobrar os impostos, quanto que poderia arrecadar e também saber a população até estrangeira que ali estava morando, para evitar alguma rebelião, alguma insurreição contra o próprio governo. E exatamente quando houve esse recenseamento, o casal Maria e José e Maria, tiveram que se deslocar da cidade de Nazaré para Belém, para justamente se alistar. E nesta providência divina, Jesus nasce em Belém, como foi profetizado e como foi prometido por Deus. Essa narrativa de Lucas é providencial. Esse médico que investigou tão bem os fatos antecedentes e o que ocorreu exatamente no nascimento de Jesus. Parece até que se ele fosse convocado para estar presente no nascimento de Jesus, ele estava preparado para isso porque era médico. Por isso que narra com tantos detalhes o nascimento de Jesus. Por isso nós podemos confiar na pena que escreveu
esse texto, essa narrativa, para que nós pudéssemos ter acesso a essas informações da providência divina, enviando o Salvador para toda a humanidade. Veja bem, os fatos que aconteceram ali, o decreto de César Augusto, que precisava saber quantos poderiam ser os contribuintes de impostos para o seu governo, através do censo, fez com que o casal José e Maria se deslocassem de Nazaré para Belém, para se alistar, porque eles eram da família de Davi, e Davi nasceu em Belém, era belemita, e José e Maria também eram da cidade de Belém, descendentes de Davi. E era necessário isso porque Jesus ocuparia o trono de Davi eternamente, como profecia de Deus também, através de seus profetas, que nós encontramos lá em Miqueias, encontramos em Isaías. Veja como Deus providencia, na época certa, o nascimento do seu Filho unigênito como Salvador de toda a humanidade e para o povo de Israel. Deus tem o controle completo da história da humanidade, nós sabemos disso. Então, esse momento, essa hora exata das boas novas a toda a humanidade, é interessante a gente pensar nisso. Jesus veio na hora certa, na hora exata, na hora perfeita. Por quê? Estava agora mudando o domínio de toda a humanidade e também do povo de Israel, em que o Império Egípcio já não existia mais. A Síria também já não governava mais. Acabou o Império Assírio. Acabou o Império da Babilônia também, já não existia mais. A Pérsia também já não existia. A Grécia também não existia. Todos esses impérios já eram coisa do passado. Temos agora o Império Romano dominando o povo de Israel, o povo judeu. E então os estrangeiros dominavam o povo de Deus. Estava na hora exata de Deus intervir nessa história, mandando vir o seu Filho. As boas novas, o próprio Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo, o autor e consumador dos séculos. Então, nesse momento de intervenção, surge a necessidade desse decreto para que Jesus pudesse nascer como prometido lá em Belém. E aqueles que estavam acompanhando a história do povo judeu bem sabiam de que Jesus nasceria ali, era prometido e estava na hora. Depois de 400 anos de silêncio, em que Deus não se comunicou através dos profetas com o seu povo, Deus resolve que era a hora exata de Jesus nascer. E Jesus nasce em Belém. Observemos que o povo de Israel estava sofrendo uma opressão debaixo do jugo romano e esperava o Messias. E esperavam ansiosamente que surgisse o prometido de Deus que viesse governar para livrar o povo de Israel dessa opressão romana. E agora surge esse decreto para arrecadar impostos e oprimir ainda mais o povo de Israel. Ninguém gosta de impostos. Pelo próprio termo, imposto é algo que é colocado sobre as costas de alguém. É imposto. E o povo de Israel estava sofrendo. E Deus sabe o momento certo da história. E essa era a era em que Israel esperava e haveria mesmo de vir
o prometido de Deus para livrar Israel, mas não livrar da opressão propriamente dita, mas da opressão do pecado, da negritude do pecado, o pecado que oprime o homem e oprime a sociedade. E esse prometido viria como unigênito do Pai, como no dizer de Cristo a Nicodemos, porque Deus amou o mundo inteiro, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a razão principal e única da vinda de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. Mas dizia eu, Deus sabe a hora perfeita e a hora certa. E nessa hora nasce Jesus, e Lucas narra com essa propriedade tão importante para o nosso conhecimento nessa lição de hoje. Observemos, se Deus soube e sabia e enviou Jesus na época mais certa e exata, foi porque ele sabia da necessidade do seu povo. E por isso que nos conforta e nos anima saber que Deus sabe o momento exato em que ele deve suprir a necessidade do seu povo, resolver o problema do seu povo. E qual é a maior necessidade do seu povo, da sua igreja? E em que época exata Deus deve intervir na história para socorrer a sua igreja, socorrer o seu povo, suprir a necessidade do seu povo? Vamos pensar, qual era a maior necessidade do povo de Israel naquele tempo? Era de um Salvador, era do unigênito, era do Emanuel, Deus conosco. Deus precisava vir e estar presente junto ao seu povo. E Jesus veio como homem, como pessoa humana, para compartilhar da necessidade do seu povo. Naquele momento mais necessário, mais importante. Se a necessidade fosse apenas de informação, alguma informação, Deus teria enviado apenas um mestre educador. Se fosse de tecnologia, como nós hoje usamos e precisamos, ele teria enviado apenas um cientista. Se fosse também dinheiro, e poderia até ser também dinheiro, mas a maior necessidade não seria dinheiro. Se fosse dinheiro a maior necessidade, ele teria enviado um economista, um especialista em finanças. Mas a maior necessidade naquela época era de salvação da alma, era de perdão dos pecados. Por isso, Deus enviou Jesus como Salvador da humanidade, o mestre, mas também o perdoador de todos os pecados. A maior necessidade seria exatamente de um Salvador. E isso está contido na mensagem dos anjos aos pastores. Veja como que os anjos anunciaram aos pastores: não tenham medo, estou trazendo boas novas, boas notícias. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E ainda vou dar um sinal para vocês. Vocês vão encontrar lá ele envolto em panos, deitado numa manjedoura. A humanidade precisava, Israel precisava de um Salvador. Não era de um economista, não era de um novo imperador, aquele que viesse para governar o povo e tirar o cativeiro de Israel sob o domínio de Roma. Não, precisava de um Salvador. E ainda fala,
esse Salvador virá humildemente, veio humildemente. Vocês vão encontrar esse Salvador numa manjedoura, deitado numa manjedoura. Simplesmente uma manjedoura. Por quê? Porque Jesus não nasceu num berço de ouro. Por que Jesus não nasceu num palácio? Por que Jesus veio nascer humildemente? Há algumas conjecturas que eu quero mostrar nessa manhã. Ele nasceu como Salvador, mas olha, um Salvador nascer na manjedoura é algo assim de espantar, é algo assim de admirar. Mas foi assim mesmo e foi anunciado aos anjos que ele veio, nasceu naquela noite e estava deitado numa manjedoura. Deitado numa manjedoura porque estava num estábulo, no lugar onde os animais, eu acredito, inclusive que eram ovelhas, onde eles se alimentavam. Ali Maria teve o seu bebê. Por que colocaram Jesus numa manjedoura ao nascer? Porque não tinha outro lugar para ele nascer. Ele nasceu num estábulo. E o berço dele foi a gamela onde servia o alimento para os animais, para as ovelhas. Não havia lugar para Jesus ali na cidade. Procuraram em várias estalagens, hotéis daquela época, ali em Belém. A cidade estava uma confusão só, muita gente e pouco lugar para hospedagem. E aí Jesus, o único lugar foi ali, naquela manjedoura. Os pais, quando estão esperando o nascimento do seu primeiro, segundo, ou os bebês, eles preparam um quarto, preparam o berço lindo, toda a roupa e enxoval completo. Maria só teve uns panos que ela deve ter trazido já providencialmente, porque estava na época de ter o seu filho. Mas a gente sabe que ele foi desprezado desde o nascimento. Eu fico imaginando aquele dono daquele hotel lá, aquela estalagem, no outro dia de manhã, ele tomando café ali com os hóspedes e tal, e lembrando que chegou um casal lá, procurou lugar, bateram na porta, mas não tem lugar. Talvez 1 ou 2 ou 3 donos de hospedagem tenham passado por isso. Mas você viu, aquela mulher estava grávida. Mas a gente não tinha como acomodar. Será que eles encontraram o lugar para hospedagem, para passar a noite, ou a primeira noite pelo menos, até que encontrasse uma estalagem melhor? Não ficaram preocupados com aquele casal. Foi numa manjedoura. Numa manjedoura, porque ele realmente havia de nascer de uma forma humilde, para poder compreender os humildes, os simples, os pobres, aqueles desprovidos de qualquer riqueza e aqueles que eram desprezados. Jesus foi desprezado para compreender os desprezados. Ele foi colocado ao nascer numa manjedoura para mostrar a extensão da sua pobreza e da pobreza daqueles casal José e Maria, que não tinham condições naquela noite de exigir um lugar melhor. Então, foram se hospedar numa estalagem apropriada somente para animais. Era um estábulo. Ali é que se abrigavam as ovelhas, os animais, para passar a noite. E ali também era o lugar onde os animais se alimentavam. Ali devia de ter aquela manjedoura, aquela gamela, onde se colocava os alimentos dos animais, para que passasse a noite o menino Jesus. Envolvido em panos pobres, Maria deve ter
se preocupado em trazer alguns panos, porque estava já na época de dar à luz. E aí nós lembramos aquele texto de Paulo em 2 Coríntios 8, 9, que diz: vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, que embora fosse rico, dono de todas as coisas, dono do mundo, no Senhor é a terra e a sua plenitude, mas se fez pobre. Pobre para conhecer os pobres, pobre para se identificar com os pobres, pobre para não procurar os ricos que confiam nas riquezas. Por isso foi colocado numa manjedoura. Mas também foi colocado numa manjedoura para mostrar o seu desprezo pela riqueza. Aquele que nasceu e foi colocado numa manjedoura envolto em trapos e não em um enxoval de seda ou linho puro, nem um berço de ouro, ele não teve nem um centavo para pagar o imposto. Pediu lá que jogasse um anzol e tirasse um peixe, e lá na boca do peixe encontrasse a moeda para pagar o imposto. Também teve que usar um aposento para aquela ceia, aquela Páscoa, comer a ceia da Páscoa, um jumento que foi tomado emprestado. Isso tudo para mostrar que ele abominava a ostentação, era humilde e pregou a humildade. Esse Jesus foi colocado também lá numa manjedoura para mostrar o quanto ele desprezava a riqueza. Porque nós tínhamos um hino, há uns tempos atrás, a gente cantava: as riquezas mundanas nada valem para mim, mas quero ir para o reino onde há vida sem fim. As riquezas que nós vamos ter estão lá, preparadas, nos esperando no céu. Ele foi colocado lá na manjedoura porque ele sabia que aqueles que confiam nas riquezas não poderiam ver o reino dos céus. Acham que compra-se o reino dos céus pelas riquezas. Por isso, nasceu de uma forma humilde numa manjedoura. E, finalmente, ele foi colocado numa manjedoura para se identificar com os pobres, os oprimidos e os simples aqui na face da terra. Se ele vivesse uma vida de ostentação, ele não se identificaria com os pobres e humildes. E não se identificaria conosco, que também abominamos as riquezas e não confiamos nas riquezas. Esse Deus desceu de toda a sua glória para ter o primeiro berço e passar a sua primeira noite lá numa manjedoura. Oh, esse Deus rico e maravilhoso, fez isso por nós. Não percamos Jesus de vista. Meu irmão, não perca Jesus de vista. Esse Jesus que desceu da sua glória e se tornou homem e precisava nascer dessa forma. Ele precisava nascer bebê. Ele não poderia aparecer como homem já adulto aqui, pregando, ensinando, porque muitos fizeram isso e foram desacreditados. Até os profetas foram desacreditados. Por isso ele nasceu como um bebê, para experimentar todo o sofrimento, toda a vida humana. Cresceu, foi um adolescente, foi um jovem, e quando se tornou adulto, aos 30 anos, começou o seu ministério ali, e também experimentando todo o sofrimento humano, para se identificar conosco e para que nós pudéssemos confiar nele. Não percamos Jesus de vista, não vamos perder Jesus de vista, porque ele se identificou conosco e por causa disso nós podemos confiar nele. Não percamos Jesus de vista porque ele sofreu, e sofreu justamente para experimentar os nossos sofrimentos, as nossas dores. Ele foi um varão de dores, como disse Isaías na sua profecia. Ele veio e experimentou até a morte
para que nós também soubéssemos que ele morreu e ressuscitou e pudéssemos crer nele e ter a vida eterna. Só assim nós poderíamos e poderemos alcançar a vida eterna. Não percamos esse Jesus de vista. Ele veio, ele nasceu. Deus prometeu e cumpriu. No tempo certo, no momento certo, veio Jesus a este mundo para nos buscar e para nos salvar. Como disse João lá, ele veio como verbo encarnado e vimos a sua glória. Ele veio cheio de graça e verdade. Essa é a revelação de Deus através de Jesus. Ele se revelou em Jesus e por isso nós podemos confiar. E como ele veio e foi prometido e a promessa foi cumprida, não percamos esse Jesus de vista. E não percamos até a sua volta. Se ele nos prometeu que virá nos buscar, mais uma razão para não perdê-lo de vista. Que Deus nos abençoe. Não perca Jesus de vista, meu irmão. Não perca Jesus de vista desse Jesus que o seu pai desafiou a lógica e mandou aqui num nascimento virginal, desafiando poderosos, desafiando o sistema da época, manda Jesus e é o Deus humanado para nos salvar. Um nome que está acima de todo nome. Um nome, conforme as lições anteriores que nós estudamos nessa série, é o Deus Emanuel, que está conosco e ainda permanece conosco através do Espírito Santo. Não perca esse Jesus de vista, de forma alguma. E agradeça a Deus. Vá até a manjedoura, ajoelhe-se como os reis magos e reconheça Jesus acima de todo nome. Esse Jesus que é o Cristo, o Salvador, anunciado pelos profetas, anunciado pelos anjos e louvado pelos anjos ali ao anunciar aos pastores. Jesus, o Senhor de todo o universo. Jesus, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus eterno, nós agradecemos, porque Tu prometeste e cumpriste. E Jesus veio ao mundo para nos salvar. Por isso nós pedimos nessa manhã, dá-nos força, dá-nos capacidade, dá-nos entendimento suficiente para não perdermos o Teu Filho de vista. Que possamos tê-lo sobre os nossos olhares sempre, dia a dia, para vencermos, Senhor Deus, as lutas diárias e confiarmos cada vez mais nesse nome que está acima de todo nome. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém.